Com 32 anos de idade, oferecendo um trabalho de consultoria, que estava quase sendo fechado, a empresa mudou a visão e fez a proposta para me contratar como um coordenador de um projeto de uma área equivalente a hoje, uma área de melhoria contínua das empresas, e onde o trabalho desta área era dar continuidade a um trabalho que tinha sido já iniciado, mas não tinha dado muito certo, que basicamente era fazer toda uma otimização da empresa, aumentar produtividade, melhorar qualidade, alavancar vendas, enfim, fazer toda uma otimização da empresa, que para os termos de hoje, basicamente é um trabalho de Lean. Naquele tempo era mais WCM, World Class Manufacturing, teoria das restrições, análise de fluxo e tudo mais. Mas hoje, basicamente, é um trabalho de Lean ou de TPS que foi feito lá na época. E aí aquela história, como a parte ali de consultoria autônoma também tinha lá seus altos e baixos, muitos projetos que eram para sair acabavam não saindo. Eu já estava aí com família, esposa, filha, e aí aquela questão ou aquele ponto onde a gente tem que tomar alguma decisão, né? E aí, na época, a minha decisão foi aceitar o convite da empresa e passei a trabalhar para esta empresa. Ou seja, abandonei mais uma vez a parte aí de autônomo, do caminhar solo, do voo solo, para voltar para CLT. E aí aquela história, ou aquelas vantagens, dependendo do momento da vida que a gente está, tem algumas vantagens. A gente tem um salário bom, salário constante, benefícios e etc. E assim, eu fui contratado pela empresa, aceitei e fui remodelar todo este programa de melhoria contínua que eles tinham lá. Aí foi feita a estruturação, eu fui montando lá os pilares, ou o time, né, de suporte. Então, basicamente, o que foi montado lá neste programa? Porque até então ele não tinha uma estruturação muito forte, muito formal, tinha umas pessoas vindo com algumas técnicas, vindo de alguns treinamentos, principalmente de teoria de restrições, e fazendo algumas aplicações. E aí, como eu tinha carta branca para fazer todo este programa, ou para reforçar todo esse programa, aí eu comecei a estruturar. Que se a gente for olhar ou comparar com uma estruturação de hoje, basicamente é o que a gente faz hoje para os trabalhos de Lean, que a base era o WCM, o TPS. Então eu montei alguns pilares e nomeei algumas pessoas, eu convidei algumas pessoas, e aí nós tínhamos a seguinte estrutura depois de alguns meses. Nós tínhamos uma pessoa que comandava também lá um time multifuncional, responsável pela parte de comunicações do programa de melhoria contínua, vamos assim chamar, tinha lá o nome do programa da empresa, mas a parte de comunicações e divulgação de resultados, que isso é importante para o pessoal todo ir se engajando, ir contribuindo, porque no fim todos estavam passando por aquela mudança, indo para aquela otimização que buscávamos na empresa. Então, um pilar era de comunicação e resultados. Depois, nós tínhamos um pilar de células de fabricação, onde foram montadas muitas células de fabricação para componentes. A maior parte dessas células eram células de estampados, né, de estamparia. E esse pessoal que coordenava este braço de células de fabricação tinha que fazer todos os estudos de layout, trabalhos de redução de setup, implementação de Kanbans, naquele tempo com os quadros, com os cartões, tudo manual, né? Hoje a gente tem muita coisa informatizada, naquele tempo não. E toda esta parte aí mais ligado
a layout, chão de fábrica, essa parte mais física da fabricação. Um outro time cuidava de TPM, então estudava, tinha treinamentos para isso e cuidava de TPM, da manutenção produtiva total, para poder aplicar aí nos pontos mais críticos que nós tínhamos em algumas máquinas lá. Depois tinha um outro time que cuidava da parte de produtos, padronização de produtos, otimização de produtos, redução do número de componentes dos produtos, padronização de produtos e, por consequência, também padronização de processos, mas já existia uma área que cuidava disso na época lá. Um outro time, um outro grupo cuidava da parte de qualidade, e aí melhoria da qualidade, atacar problemas mais críticos de excesso de refúgio, retrabalho. Ali tinha muita aplicação de estatística, controles estatísticos de processo, conceitos de Poka-yoke, na busca aí do zero defeito, e aí esse time buscava esta melhoria em termos da qualidade dos produtos que eram fabricados, né? Também tinha um outro grupo que coordenava a parte de 5S, então toda a parte de organização, limpeza, arrumação, aquela questão das competições entre as áreas para ver quem ficava com o troféu 5S, tinha lá toda uma estrutura que foi montada, junto com o programa de sugestão. Então tinha o programa lá de melhorias, que funcionou muito bem também, onde cada colaborador poderia dar aí as suas sugestões, depois elas eram avaliadas, eventualmente implementadas, tinha premiação e outras coisas mais. Também foi montado um grupo específico para resolver problemas de pintura, porque tinha alguns pontos críticos em cima da parte de pintura, inclusive desenvolvimento de novos processos de pintura. Claro, já existia, né, a área que cuidava disso, mas a gente montou também um time específico para melhorias de pintura, para fazer lá os seus kaizens focados em melhoria de pintura. E por fim, tinha um outro time que cuidava da parte de treinamento, ou seja, para dar suporte a todo esse programa, a parte do treinamento. Por exemplo, como eu comentei do TPM, esse time de treinamento é que ia buscar esses treinamentos para o pessoal se especializar, assim como treinamentos em estatística, enfim, para todas essas técnicas. Então a gente trabalhou um bom tempo estruturado com esses 8 pontos, esses 8 pilares, e aí teve um entrosamento legal, a empresa foi comprando a ideia, foi vendo os resultados, foi acompanhando, os colaboradores também acompanharam os resultados, e aí começamos a ter bastante credibilidade nessas implementações. Fazíamos apresentações periódicas para a direção da empresa, para os colaboradores em geral. Depois, com o passar do tempo, tínhamos até algumas apresentações externas para alguns eventos que eram montados no sentido de incentivar todo esse trabalho. A gente fazia algumas apresentações em outras empresas, algumas apresentações mais públicas do trabalho que estava sendo desenvolvido lá na empresa. E os ganhos foram grandes. Nós tivemos um ganho na época de $300 mil anuais, só em redução de custos, reduções de desperdícios, que toda essa estrutura começava a enxergar. E as coisas começavam a se movimentar mais rapidamente. Só que na época, para essa estrutura funcionar, nós trabalhávamos com uma premissa da direção da empresa, onde todo esse trabalho deveria ser feito só, vamos chamar assim, dentro da fábrica. Ou seja, a parte de matéria-prima não fazia parte de todo esse trabalho que nós estávamos fazendo. Parte de matéria-prima era considerada estratégica da empresa, se trabalhava ainda com bastante estoque. Aí também tem que lembrar que é uma época onde nós tínhamos a inflação alta, flutuação de dólar grande, dependíamos de muito material que ou era importado ou produzido aqui, mas que sempre tinha influência da variação cambial. Então nós fazíamos ou fizemos todo esse trabalho dentro da fábrica.
A parte de matéria-prima não foi mexida, não era da nossa área, e também da parte de montagem para frente, parte de vendas, também não entrava nesse programa, porque considerava-se que a puxada era lá estratégia de vendas que puxava as linhas de montagem, e nós organizamos toda a parte da fábrica. Então, interessante, assim, desta estrutura, ou como aprendizado, embora não tenha sido um trabalho, vamos falar, completo, para que a gente saiba, para que a gente conhece hoje em dia, mas teve resultados grandes. Então, tivemos esses resultados aí, esses $300 mil em economias, em reduções aí de desperdícios no primeiro ano de funcionamento desse programa, que foi considerado aí bem satisfatório, bem significativo, né? E então, esse programa foi rodando, mas tínhamos estas limitações. Então, acertamos toda a parte de fábrica, mexíamos também com layout, com trabalho aí de gestão visual. A fábrica começou a ficar bem visual, a gente conseguia gerenciar a fábrica olhando o fluxo visualmente. Em alguns pontos da fábrica, principalmente em mezaninos, na parte de escritórios, a gente conseguia ver a fábrica rodando, a fábrica funcionando. E tinha bem aquele conceito da fábrica visual, ou seja, cada vez que acontecia algum problema, a gente conseguia ver o fluxo de materiais parando, se acumulando em algum ponto, e o time de solução do problema rapidamente ia lá dar o suporte necessário. O programa funcionou bem no seu primeiro ano e nós partimos aí com a sequência, com todo o planejamento para o segundo ano do programa. Porém, passado uns meses, a empresa entrou aí numa crise econômica grande por vários motivos. Tínhamos também problemas econômicos aqui no Brasil, na economia como um todo. A empresa começou a ter dificuldades em arcar com seus compromissos, teve dificuldades até com folha de pagamento, etc. Teve que recorrer a bancos e tudo mais. E aí a coisa começou a ficar complicado. O mercado se reduziu muito, caíram muito as vendas. Na época tivemos aí uma abertura de importações, e, enfim, todo lá um cenário, e a empresa começou a ter sérios problemas financeiros. E aí, nessa ocasião, a empresa optou em contratar o trabalho de uma consultoria externa para fazer toda a gestão da crise, que realmente era complicada, e essa decisão é que evitou o próprio fechamento da empresa na época. Aí essa consultoria assumiu o controle da empresa e aí teve que fazer lá os seus trabalhos, as suas forças, tarefas aí para poder reverter a situação, que a coisa realmente estava muito complicada para o lado da empresa. E aí, basicamente, o que eles fizeram? Aproveitaram a nossa estrutura, o nosso trabalho, que já existia, essa parte de melhoria contínua, estenderam todo esse trabalho para a parte de compra de materiais, né, o controle desses estoques de matéria-prima. Também as linhas de montagem entraram nesta discussão, entraram neste trabalho de melhoria. A parte de vendas também foi reestruturado. Basicamente, o que foi feito lá foi um trabalho muito forte se fosse hoje, né, aplicação de Lean Manufacturing, né, de fábrica, Lean Office para a parte de escritórios, envolvendo agora toda a empresa. E aí sim, foi um trabalho que trouxe aí resultados muito grandes para a empresa, e foi o que salvou a empresa de fechar as portas, né? E como foi aproveitada a parte da nossa estrutura, desse trabalho de melhoria contínua que já vinha sendo feito, então eu participei de todo esse trabalho, e aquilo realmente foi uma aplicação hoje, né, poderíamos dizer que foi uma aplicação de linha aí bem completa, desde toda a gestão visual da fábrica, toda a otimização, como as vendas se reduziram muito por causa dos produtos importados que estavam entrando por aqui. O quadro teve que ser reajustado. De 3 turnos de trabalho,
passamos a trabalhar ou estruturar para trabalhar em um turno só, com algumas áreas que trabalhavam um segundo turno, mas pouca gente ou poucas áreas. Foi feito todo um trabalho de fluxo, de análise de gargalos, e no espaço aí de uns 90 dias se conseguiu atingir a mesma produção que se tinha com metade dos recursos que a empresa tinha. Então foi assim um trabalho de otimização muito grande. A capacidade produtiva foi toda ajustada. Como tinha esta questão de redução de demanda, uma queda de demanda muito grande, foi feito todo o esquema para se trabalhar com puxada. Então quem puxava era o mercado. Foi mudada toda a estratégia de vendas, de abordagem a clientes e tudo mais. Foi feito também um trabalho por lá. Mas se trabalhava muito na puxada. Então a fábrica agora trabalhava com um turno. Como eu comentei, tinha poucas pessoas que faziam o segundo turno, mas era pouca coisa para poder compensar algum gargalo. Foi feito também toda uma padronização mais radical dos produtos para se aproveitar componentes que já tinham, toda a parte lá do estoque de matéria-prima, para poder transformar esses estoques em produtos e colocar isso no mercado e transformar em rentabilidade para a empresa, né? Para poder fazer entrar o dinheiro para a empresa. Então foi assim um trabalho muito legal, um trabalho muito forte. Eu participei lá, algumas coisas não concordei. No caso lá, para quem estava no dia a dia, tivemos muitas demissões, né? Por causa dessa questão toda. Mas o trabalho de otimização foi assim feito no espaço de tempo muito curto e com um ganho assim excepcional. Esse trabalho de reestruturação, que agora envolveu a fábrica inteira, a operação inteira, a estrutura da fábrica foi dividida em unidades de negócios. A fábrica foi dividida em 4 unidades de negócio. Aí eu fui promovido para gerente de produção de uma delas. E dentro desta gerência de produção, cuidava da parte de PCP, compras, desenvolvimento de processos, engenharia de manufatura, a parte de controle de qualidade, a parte de qualidade, parte de manutenção, ferramentaria, referente àquela unidade de negócio. Então a gente fez essa divisão em 4 unidades de negócio. Eu participei de toda essa estruturação e depois, quando a planta foi dividida nessas 4 unidades de negócio, eu fui promovido para uma das gerências de uma das unidades de negócio. E assim, aos meus 33 anos de idade, eu tinha já o cargo de gestão, e nessa linha de gestão um pouco maior, né, nessa visão aí do Lean de hoje. E aí, em termos de carreira, eu estava tranquilo e satisfeito. Então, tínhamos lá salário, benefício e toda aquela vantagem de se ter um bom cargo numa boa empresa. Porém, algum tempo depois, por desentendimentos com a direção da empresa, por não concordar com algumas atitudes, com algumas coisas, e aí, por desentendimentos com a direção da empresa, inesperadamente eu fui demitido desta empresa. E aí estava eu lá, com 30 e poucos anos de idade, casado, já com uma filha e a esposa grávida do nosso segundo filho. Então imagina a situação. Aí de uma hora para outra, como acontece com muita gente, a gente se vê sem emprego. E aí começa a repensar, né? Já estava lá com a consultoria, aí resolvi voltar para o CLT e agora temos aí mais um problema para enfrentar, né? Mas eu sempre tinha aquele pensamento que tudo serve como aprendizado, tudo serve como experiência. Foi muito bom ter trabalhado nesta empresa. A experiência foi assim gratificante,
aprendi muito lá, muita coisa que aplico até hoje, aprendi lá, vivenciei lá, então é diferente quando a gente só conhece teoria das coisas, né? Sou muito grato por tudo isso e foi bem legal ter participado, mas estava numa situação não muito confortável. E aí precisaria ir atrás de outro trabalho, de outro emprego. Mas vida que segue. Alguns meses depois, consegui uma recolocação numa outra empresa nacional de menor porte. E essa empresa tinha basicamente duas divisões, uma ligada à construção civil e a outra ligada ao segmento automotivo. Eu fui contratado para ser gerente de produção e de qualidade da parte automotiva. E aí, mais uma vez, toda a experiência que eu tive, todas as oportunidades de treinamento, de desenvolvimento dentro das empresas, de mostrar o melhor, foi me ajudar também aqui. Então, com aplicações aí de controle estatístico de processo, outras aplicações de estatísticas para a fábrica, mais toda essa parte de análise de fluxo, de pensar em produção puxada, conceitos aí do TPS. Em alguns meses eu consegui dar uma estruturada na empresa, que esta parte que atendia ao setor automotivo tinha uma série de deficiências e a gente em poucos meses conseguiu acertar tudo, tirar todos os atrasos que já vinha de longa data e começamos a atender bem os clientes. Mas também a crise econômica aqui no país continuava, né? Eu acho sempre interessante a gente lembrar que, tendo crise econômica ou não tendo, nós temos que continuar fazendo nosso trabalho, nós temos que continuar a dar tudo o que temos para dar nas empresas ou nos nossos negócios. E aí, no meio desta questão toda, fui buscar outro emprego. Só que desta vez fui um pouco mais cauteloso para escolher a empresa. É isso mesmo, normalmente a gente não escolhe muita empresa, né? E desta vez eu pensei, agora vou escolher a empresa. E assim eu fui buscar. Tive algumas propostas, recusei algumas. O interessante é que depois, uma proposta que eu quase aceitei, acabei recusando por alguns motivos. Depois fiquei sabendo que eles iriam me contratar para trazer todo um processo de fora e tudo mais. Era uma empresa multinacional. Só que depois isso aí não aconteceu, ou seja, eles cancelaram este projeto que eles tinham e a pessoa que entrou lá na minha vaga, que por acaso eu conhecia, também acabou sendo desligado da empresa. E aí a minha decisão foi ir para uma outra empresa, já escolhendo um grupo grande, multinacional, uma empresa bem grande, com atuação em praticamente todos os países do mundo. E o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é reforçar um pouco essa questão. Depende da época de vida que a gente está, depende de como as coisas andam, depende de como está a nossa situação financeira, nós vamos ter que optar para ir para uma empresa ou para encarar um negócio próprio, para empreender, mas empreender tem sempre aquela questão, que depois mais para frente vamos falar sobre isso, tem sempre aquela questão de que a gente precisa estar bem preparado. E muitas vezes esse preparo também não é suficiente, né? Mas a decisão nós temos que tomar. Ninguém vai tomar a decisão por nós. E aí eu fui para uma outra multinacional. Hoje eu não tenho dúvida que a decisão tomada foi correta. E todo o trabalho que eu faço hoje como empreendedor, uma boa parte é graças à experiência que eu tive nessa empresa. Para se ter uma ideia, até então eu ficava aí entre 2 e 3 anos numa mesma empresa e já ia buscar novas oportunidades ou, como já contei, queria sair empreendendo e mais as surpresas que a gente tem aí ao longo desse trajeto, com demissões e coisas desse tipo, né? Às vezes a gente quer continuar, mas por algum motivo
a empresa não quer ou nos impede disso. E aí, nessa empresa, eu fiquei a maior parte aí da minha carreira de CLT dentro das empresas. Eu fiquei 18 anos trabalhando nessa empresa. Continuo prestando serviços para esta empresa, depois que eu montei a Bacelar Treinamentos, né? Mas foi o período que eu passei mais tempo dentro de uma empresa. Gostei muito, aprendi muito, continuei sempre com aquela linha de raciocínio de dar o melhor, de querer aprender, de fazer treinamentos. E lá, quando eu entrei, basicamente eu entrei para trabalhar com foco na parte estatística voltada para a fábrica. Então eu trabalhei na área de produção, desenvolvimento de processos, lá engenharia de manufatura, trabalhei com desenvolvimento de fornecedores, trabalhei na área da qualidade, fiz muitos trabalhos envolvendo outras áreas, dando suporte para áreas de manutenção, ferramentaria, logística, engenharia de desenvolvimento de produto, sempre trabalhando, dando suporte a outras áreas, aquela história dos times multifuncionais. E aí eu comecei trabalhando mais focado para essa parte de aplicações de estatística na fábrica, desde controle estatístico de processo e outras estatísticas mais para resolver problemas de fábrica, para melhorar situações aí da qualidade de produtos, reduzir refúgio, retrabalho, enfim, toda essa parte voltada à qualidade. Também peguei toda uma parte de estruturação do Lean, de aplicação do Lean, agora já com o rótulo com o nome Lean. Então toda a parte de Lean Manufacturing, que eu já tinha experiência passada, mas lá também a gente sempre vai aprendendo mais. Então toda essa parte de Lean Manufacturing, parte de Lean Office, parte de fluxos administrativos, parte de aplicação de Lean no escritório. Também tive um contato muito forte, fiz trabalhos aí bem legais com os times dessa empresa, focados em aplicação das normas da qualidade, ou a preparação da empresa para a norma da qualidade, como a ISO 9001, que era novidade, né, quando ela veio para o Brasil. Peguei isto como novidade, fui aprender, depois a ISO 14001, né, de meio ambiente, então toda a preparação da área ou de uma parte da fábrica, eu encabecei também esses trabalhos. E toda a sequência aí de normas da qualidade do setor automotivo. ISO 9001, depois VDA 6 parte 1, depois a QS 9000, depois virou ISO TS 16949, enfim, toda esta sequência aí de aplicações ou de práticas, ou de boas práticas, né, dentro das empresas que setor automotivo cobra aí com muito afinco, né? Então também foi excelente aprendizado nessa parte de normas. E deu para fazer trabalhos aí junto com os times lá desta empresa, trabalhos aí que foram assim bem marcantes. Também nesta empresa tive a oportunidade de fazer especializações nos Estados Unidos. Hoje eu sou especialista na aplicação dos DOE do Taguchi, do Six Sigma, Master Black Belt Six Sigma, Design for Six Sigma. Fiz todas essas especializações nos Estados Unidos. Fui o primeiro Black Belt da planta onde eu trabalhava, ou no Brasil fui o primeiro. O interessante, o segundo foi a minha esposa, que hoje é minha sócia, que também trabalhou nesta empresa. Ela foi a segunda a se formar como Black Belt. E depois de um tempo, eu coordenei para esta planta todo o programa Six Sigma. Então eu encabeçava todo o controle e orientação dos belts, formação de green belts, black belts, e a gente foi fazendo também aí uma série de trabalhos bem interessantes nessa empresa. E também nessa questão das oportunidades, foi aqui que eu desenvolvi toda a minha tese de mestrado, todo um trabalho que depois virou uma tese de mestrado em gestão da qualidade total, onde foi criada uma ferramenta com base nos conceitos do QFD, de FEMEA e mais algumas outras aplicações,
como a parte estatística, o CEP e outras técnicas aí para melhoria da qualidade, para resolver um problema real lá que nós estávamos tendo, eu acabei desenvolvendo toda uma tese de mestrado. E aí também foi assim uma coisa bem gratificante, porque foi uma contribuição para criar no Brasil uma ferramenta para melhoria da qualidade que é diferenciada, ou que foi criada aqui, né, no Brasil, que se chama o AGF, que é Análise de Geradores de Falhas, que trabalha com umas matrizes similares ao QFD, mas tem todo lá um conceito próprio que nos ajuda a visualizar aonde devemos agir para fazer as nossas correções ou as nossas melhorias da qualidade. E esta ferramenta surgiu, ou esta tese surgiu de uma necessidade onde, a princípio, as ferramentas convencionais não eram suficientes para a gente poder resolver o problema ou chegar no nível da qualidade que se queria. Esta empresa também me deu a oportunidade de trabalhar com a parte de desenvolvimento de fornecedores nos moldes do TPS, então foi assim uma experiência também bem marcante. Nós praticamente funcionávamos como consultores para desenvolvimento dos fornecedores, e isto também me trouxe aí uma bagagem para o trabalho que eu faço hoje. Então, aproveitando as oportunidades que as empresas dão, a gente consegue crescer profissionalmente. E isso é muito gratificante. Então, esses anos que eu passei nessa empresa, só tenho a agradecer, que realmente foi assim, foram anos de aprendizado muito bons, ou de complemento, né, para aquilo que eu já vinha construindo desde lá de trás, e isso tudo é que me possibilitou a montar a empresa, o que me possibilitou empreender, montar a Bacelar Treinamentos. E o interessante é assim, quando eu entrei nesta empresa, tinha aquela ideia, por esse histórico aí que eu comentei, já tinha a ideia de partir para uma empresa para empreender, mas gostei tanto de trabalhar nessa empresa que acabei ficando 18 anos por lá. E aí, depois desse período, eu realmente fui empreender, e aí vou dar continuidade aí com esta história, no sentido de fazer uma reflexão para as pessoas que querem empreender, comentar quais foram os erros e os acertos, para depois a empresa chegar no nível que está hoje, onde nós temos aí um mercado já muito bom, clientes fiéis, temos aí mais de 100 clientes ativos e desenvolvendo aí trabalhos cada vez melhores e clientes cada vez mais satisfeitos. Obrigado por vocês terem assistido o vídeo até o final. Gostaria de convidá-los para se inscrever no nosso canal do YouTube, da Bacelar Treinamentos Limitada, onde nós estamos postando vídeos aí de assuntos diversos, uma série de conteúdos bem interessantes, parte técnica bem forte, no sentido de passar conhecimento para as pessoas. Nosso maior objetivo é treinar pessoas, é passar esse conhecimento para as pessoas. Tchau, tchau e até a próxima.